A paz do Senhor, amado irmão, amada irmã, seja bem-vindo a mais uma série de Falando de Deus. E participaremos hoje de um culto abençoado para nossas vidas e eu tenho toda e plena convicção de que Deus falará grandemente aos nossos corações. Eu quero iniciar te fazendo duas perguntas para você refletir e pensar a respeito. Primeira delas, você se considera uma pessoa livre para fazer tudo o que deseja? E a segunda pergunta: e se Deus permitisse que você perdesse a sua liberdade, mesmo que por alguns dias ou horas, o que você faria? Pense a respeito. Se nós analisarmos no Brasil, nós podemos dizer que no Brasil nós somos livres para cultuarmos a Deus, somos livres para expressarmos nossos pensamentos, somos livres para irmos e virmos, somos livres para viajarmos e conhecermos outros países. E se analisarmos ao nosso redor, nosso dia a dia, podemos afirmar que somos livres? Quem nunca se viu reclamando ou murmurando, tipo, não consigo sair de casa em segurança, não consigo sair tranquilo sem ficar preocupado, me sinto prisioneiro da minha própria casa, ou não tenho dinheiro para nada, me sinto preso, acorrentado com esse orçamento apertado. Quem já não se viu reclamando dessa forma? Mas essas reclamações não nos impedem de buscarmos nos proteger e melhorarmos nosso orçamento, pelo menos no Brasil. E isso não nos poda a liberdade. Vocês concordam? Eu concordo que hoje no Brasil nós temos essa liberdade. Não sei se vocês sabem que, infelizmente, existem outros países e muitas pessoas nesses países que elas não têm essa liberdade. Na verdade, a palavra liberdade não existe no vocabulário delas. Existem países que a liberdade é totalmente controlada pelo Estado e podada pelo Estado. A exemplo, nós temos a Coreia do Norte, a Arábia Saudita, a China, Vietnã, Irã, Guiné Equatorial, Bielorrússia, Cuba e Venezuela. Venezuela é tão perto, né? E já foi um país democrático. Então, até que nós estamos falando de países que ela tem algumas proibições de liberdade da pessoa não poder falar o que quer e de ir e vir para qualquer lugar. Mas existe também uma outra liberdade mais terrível, que ela envolve perseguições e até morte. Perseguições à liberdade religiosa do cristão. Existe um site chamado Christian Today, que é Cristão Todos os Dias, que ele tem lá algumas informações, levantamentos, que inclusive são feitos pela missão Portas Abertas, que ele aponta as estatísticas de 2019 e 2020 dos países, né, que são mais difíceis seguir a Jesus. Diz que o primeiro deles é a Coreia do Norte. Aí você tem Afeganistão, Somália, a Líbia, Paquistão, a Iêmen, Irã, Nigéria, Índia. Aí você tem outros países onde há uma grande violência contra os cristãos. Paquistão, novamente, a Nigéria, a República Democrática do Congo, Moçambique, Camarões, a Índia, o Mali, Sudão, a Etiópia. Eles realmente são violentos contra os cristãos. E nesses países você tem uma mistura de falta de liberdade com a perseguição, tortura, com a dor e até a morte. Em algum desses países, servir a Cristo, buscar a Cristo, você tem seus bens confiscados, a sua vida é confiscada, a sua família é escravizada, levada para campos de trabalho forçado, e você pode até ser sentenciado à morte sem direito nenhum à defesa. E segundo o site de Missões Portas Abertas, depois você pode até pesquisar, em 2021, mais de 350 milhões de cristãos foram perseguidos em todo o mundo. A perseguição que são realizadas, às vezes por meio das estruturas políticas do Estado, por questões culturais de discriminação e com o objetivo de abalar a igreja local, eliminando o cristianismo do seu país e da sua história. Pasmem, durante a pandemia da Covid, os países como Sudão, Iêmen, Paquistão, Índia e Bangladesh
negaram a ajuda de alimentos e medicamentos a famílias cristãs, principalmente das áreas rurais. A ajuda foi negada por causa da sua fé. Incrível. Pasmem, no México, grupos criminosos aproveitaram a pandemia para consolidar o seu controle local, o seu controle territorial. E líderes cristãos que tentaram se opor a esse controle foram ameaçados, assaltados e mortos. Pasmem, a Nigéria é considerado um dos países mais violentos contra os cristãos. Pasmem, a China tem cada vez mais colocado restrições, normas, leis para inibir a liberdade religiosa no seu país. E, por fim, a Coreia do Norte, o pior e mais terrível país de perseguição cristã. Os cristãos que são descobertos são levados a campos de trabalhos forçados, junto com as suas famílias, e em alguns casos são condenados à morte. Agora eu vou te perguntar de novo, você se considera uma pessoa livre para fazer tudo o que deseja? E se Deus permitisse que você perdesse sua liberdade por alguns dias ou horas, o que você faria? A Bíblia, temos um relato que o próprio Filho de Deus foi perseguido, preso, açoitado, crucificado e morto por aqueles que ele escolheu, pelo povo escolhido, seus escolhidos. E o que Cristo fez? Isaías 53:7 diz assim: ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. É importante que você reflita nessa introdução, porque nós somos um povo privilegiado. Podemos servir a Deus, podemos buscar a Deus sem sermos perseguidos. Mas haverá tempo que isso não vai existir, porque toda a igreja será perseguida. Eu convido que você abra sua Bíblia em Atos 16, do versículo 25 ao 34, se assim você puder, para acompanhar a palavra do Senhor desta tarde, início de noite, que diz assim no versículo 25, Atos 16. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus e outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e sua casa. E pregaram a palavra de Deus, e ele e todos da sua casa, eles e a todos de sua casa. Na mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Para melhor entendimento dessa palavra, nós precisamos entender por que Paulo e Silas foram levados à prisão. Eu creio que todos sabem, mas eu vou tentar fazer um resumo. Primeiro, Paulo teve um sonho, nesse sonho deveria passar pela Macedônia. E pregando para as mulheres à beira de um rio, uma delas chamada Lídia, temente a Deus, se batizou e os convidou para irem à sua casa. Quando eles saíram para a oração, uma jovem que tinha espírito de adivinhação e que dava grande lucro aos seus senhores, passou a segui-los e passou a gritar em alta voz que eles eram servos do Deus Altíssimo. Isso acontecia repetitivamente, dia após dia. E Paulo, então, resolve repreender o espírito de adivinhação que saiu daquela mulher.
E por esse motivo, eles foram açoitados e enviados à prisão. Por quê? Porque os seus senhores perderam o ganho, perderam o lucro usando aquela mulher que tinha o espírito de adivinhação. Então, esse é o resumo de por que Paulo e Silas foram levados à prisão. Então, nós vemos Paulo e Silas presos injustamente, sendo eles romanos, cidadãos romanos, sem um julgamento, mas por questões políticas e religiosas, de interesse e de cunhos pessoais daquela época, e exemplo do que acontece nos dias de hoje em muitos dos países a qual nós fizemos aqui uma pequena introdução. Quando eles são levados à prisão, desse momento, o que a Bíblia relata do que eles falaram ou deixaram de falar? Eles murmuraram, questionaram a Deus, gritaram de raiva, reclamaram, estamos sendo injustiçados, cadê o juiz, quero fazer uma apelação? Não. Assim como Cristo ficou calado nas mãos daqueles que o levaram à crucificação, os seus servos também foram levados à prisão, sem direito à palavra. Então diz a palavra lá no versículo 25, que por volta da meia-noite, Paulo e Silas, que estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos ouviram. Então vamos entender essa primeira parte do versículo. Eles se alegravam na presença de Deus, eles entraram na presença de Deus, eles mergulharam na presença de Deus, independente de onde eles estavam, que era no cárcere. Mesmo dentro de um cárcere, havia uma alegria, porque o Espírito do Senhor estava com eles. Deus está nos mostrando essa passagem que Ele está em todos os lugares. Basta nós procurarmos. A palavra diz que onde estejam 2 ou mais reunidos em meu nome, lá eu estarei presente. Então eles estavam lá, Paulo e Silas, louvando e orando ao Senhor. Esse é o poder que nós temos nas mãos. Esta é a arma que nós temos nas mãos, o louvor e a oração. E Deus estava na vida deles, estava naquele cárcere, assim como Deus está na igreja física, assim como Deus está na igreja virtual, assim como Deus está na tua casa, assim como Deus está na tua empresa, assim como Deus está na tua vida. Basta buscarmos de todo o coração. E como homem de Deus, eles se portaram como tal, como homem de Deus. Havia naquela prisão muitas pessoas, outros prisioneiros, provavelmente haviam guardas, havia o carcereiro. Mas a atitude de Paulo e Silas era um testemunho vivo de um cristão, orando, clamando, louvando ao Senhor, sem murmurar. Mas havia um propósito de tudo isso, havia um propósito de Deus para permitir que essa situação acontecesse na vida de Paulo e Silas. Lembram do sonho de Paulo, que deveria passar pela Macedônia, ali no início do capítulo que nós fizemos a introdução? Pois bem, ali era o chamado de Deus para que ele fosse para aquele lugar, porque Deus já estava preparando tudo, porque Deus tinha um propósito para eles estarem naquela prisão. Lá, versículo 26 diz que, de repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas. Não foi uma ou duas, foram todas. E foram soltas as prisões de todos. Não só Paulo e Silas, mas de todos. Então Deus não poderia ter feito um movimento para soltar apenas Paulo e Silas? Poderia. Mas Deus queria mostrar o seu poder naquele lugar, e ele abalou todo aquele lugar, mas aquilo que ele abalou, o terremoto que ele trouxe, não foi para matar, não foi para machucar ninguém, foi apenas para mostrar o seu poder. O que ele fez foi quebrar as correntes, ele abriu todas as portas, e ele libertou fisicamente das correntes todos que ali estavam. Além de Paulo e Silas, todos os demais presos. Diz a palavra que imediatamente todas as portas se abriram e todas as correntes foram soltas. Tamanho foi o poder de Deus naquele lugar, através da vida dos teus servos, que ali buscavam o Senhor em louvor e oração. Naquilo que você chama de Deus, naquilo que você chama de prisão na sua vida, é onde Deus vai operar. Naquilo que você chama que é uma dificuldade, uma luta, ore a Deus, louve a Deus, e o céu vai se abrir, e Deus vai balançar os alicerces de onde você está,
não para machucar, porque o terremoto natural normalmente vem para destruir, derrubar a parede, derrubar muros, derrubar tudo. Mas esse terremoto, ele veio para quebrar aquilo que era um impedimento para a vida daqueles homens. Existia um propósito de Deus naquele lugar. Existia um propósito de Deus e as coisas estavam acontecendo segundo a vontade de Deus. As coisas acontecem na nossa vida não é por acaso, mas segundo a vontade de Deus. Todos presenciaram o poder de Deus através da vida de todos ao redor. Deus operou um milagre naquele lugar. Aí no versículo 27 diz assim: o carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembanhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Era lógico. Estavam todas as portas escancaradas. Ele acorda, assustado, provavelmente sem saber o que está acontecendo, e vê aquele monte de porta aberta. Diz que provavelmente o lugar era escuro, né? Porque ele pede para que haja luz. Por quê? Porque devia ser num buraco, numa caverna, eu não sei onde era a prisão, ou era embaixo do palácio, enfim. Mas era um lugar que não tinha janelas, então era escuro. E todos estavam lá, porque Paulo grita ao carcereiro para que ele não faça mal nenhum à sua vida, porque todos estavam lá. Veja que impressionante, irmão, e como age Deus. Vamos analisar dois personagens principais dessa passagem, ou melhor, três personagens principais, o carcereiro, Paulo e Silas. Vamos lá. O primeiro, o carcereiro. A primeira coisa que o carcereiro vê são as portas abertas da prisão, escancaradas. O carcereiro é o responsável por aquele lugar. Ele tinha responsabilidade. Provavelmente ele pensou, fugiram. E eu serei punido por isso. Fugiram. E eles vão me punir por ter deixado que eles fugissem. Aquele acontecimento significou então para ele que a tua tarefa não foi cumprida. Então até esse momento o carcereiro não sabia direito o que havia acontecido, o que estava acontecendo naquele lugar, mas passou pela sua cabeça a primeira coisa que passaria a cabeça de qualquer um: os presos fugiram. Os presos fugiram. Eles causaram tudo isso para fugirem. Ele tinha certeza que eles tinham fugido. Por isso que ele tenta tirar a sua vida. Por isso que ele tenta, se matar. Aí entra Paulo na história. Paulo intervém gritando ao carcereiro para que não lhe faça nenhum mal. Estamos aqui. Em outras palavras, ele disse para o carcereiro: olha, ninguém fugiu, ninguém escapou. Todos os presos estão aqui nas celas. Pense comigo, meu irmão. Paulo e Silas não terem fugido, até entendemos, porque eles eram cristãos, temente a Deus. Agora, e os demais presos? Por que eles não fugiram? Por que eles não aproveitaram que a porta estava escancarada e sempre nas canelas? Eles não deviam favor para ninguém, não deviam satisfação para ninguém? Por que eles não saíram e correria e fugiram daquela prisão? Sabe por quê? Porque o movimento que estava acontecendo naquela prisão era de Deus. Era o Deus operando. Não foi o homem que foi lá e arrombou as portas. Foi Deus que fez. Foi Deus que operou. Apesar da porta estar aberta, era Deus que estava no controle daquela situação. Eles poderiam muito bem, aproveitar o momento e cair fora. Mas era Deus que estava controlando aquela causa. Era Deus que estava naquele movimento. Era Deus que estava tocando no coração daquelas pessoas. E Deus não é Deus de confusão. Havia um propósito que precisava ser concluído naquele lugar. Aí o que diz o versículo 29? O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Quem pede luz é o carcereiro. Por que ele pede luz? Para poder ver o que realmente, se realmente eles estavam todos lá. Como eu falei, provavelmente o lugar era escuro. Ele não estava vendo, não estava enxergando. Ele ouviu a voz de Paulo, mas ele queria constatar. Ele queria ter a certeza de que o que eles estavam falando era verdadeiro. E ele reconhece a verdade. O carcereiro, ele entra na prisão? Não, ele não entra na prisão. A palavra diz que ele dá um salto para dentro do cárcere, porque ele ficou maravilhado com o que aconteceu naquele lugar. E ele se prostra na frente de Paulo e Silas. Isso é uma demonstração de que ele reconheceu Deus na vida daqueles homens. As pessoas precisam reconhecer Deus nas nossas vidas. Onde quer que nós passamos, onde quer que nós colocamos a planta do pé,
Nós precisamos ser reconhecidos como cristãos. O carcereiro reconheceu, ele reconheceu que aquele era um homem de Deus, ele se prostra à frente deles. E o que aconteceu naquele lugar? Um sobrenatural. Não foi um simples terremoto. Não foi simplesmente as correntes se romperam porque estavam enferrujadas. Ou as portas se abriram porque as trancas não funcionavam. Foi porque Deus agiu naquele lugar. Deus queria trazer naquele lugar salvação. Salvação. E aí, continuando a palavra. Então, Paulo e Silas são trazidos para fora, a pedido, a mando do carcereiro, estar para fora do cárcere, para fora da prisão. E aí ele pergunta, aquela pergunta mais importante que todos devem fazer no momento de aceitar a Cristo, né? O que devo fazer para ser salvo? Quando a gente faz o apelo, né? A gente tem que sempre fazer o apelo na igreja de salvação, para a pessoa aceitar a Cristo. E o carcereiro pergunta para os homens de Deus, o que eu devo fazer para ser salvo? Imagino eu que na cabeça dele, ele deveria fazer algum sacrifício, ele deveria entregar alguma coisa, ele deveria pagar por alguma coisa para poder ser salvo. Mas a salvação é gratuita, através da graça do Senhor. Aí nós vamos entender por que Deus opera dessa forma. O pastor Hernandes fala numa das suas palavras que Deus consegue ver depois da curva. Nós não conseguimos, mas Deus vê. Porque Deus tem um propósito, Deus conhece lá na frente. Deus sabia que aquele homem precisava ser salvo. Então Deus providenciou que tudo acontecesse dessa forma, que seus servos fossem levados à prisão, para que aquela vida fosse salva. Porque ela era tão importante para Deus como a vida de todos nós somos importantes para Deus. Deixa eu dar um breve testemunho para vocês da minha vida. Eu sempre fui comercial, sempre fui da área comercial. E eu tinha como cliente, há uns anos atrás, aquela empresa que fazia inspeção de gases, chamava Controlar. E eu tinha contato com a diretoria da empresa para tratar de negócios, já havia um diretor lá que estava sendo afligido por uma enfermidade, não sei dizer qual que é o nome, mas ela causava algumas paralisias no corpo. E eu tive com ele uma vez, duas, e depois eu estava no meu escritório da empresa e Deus me tocou no coração para procurar aquele homem, para falar com ele. Eu falei, puxa Deus, não é uma pessoa tão fácil, né, de se conseguir um espaço na agenda. Mas se o senhor está à frente disso, então o senhor vai tocar no coração das pessoas que ali estão para que nós possamos conversar. E eu liguei então para a secretária dele, expliquei que queria conversar com ele, ela falou que retornaria e ela retornou, agendando o horário com ele, um homem com uma agenda muito apertada. E lá eu fui. Chegando lá, indo no caminho, né, eu fui falando com Deus, falei, Senhor, esse homem deve ter milhões de coisas para fazer, o telefone dele não deve parar, as pessoas não devem parar de entrar e sair da sala dele. É o Senhor que está à frente, como o Senhor já mostrou, né, conseguindo essa reunião com ele, que nada impeça, que não haja nenhum impedimento, que não sejamos interrompidos enquanto estivermos lá falando. E lá chegamos, eu entrei para conversar com ele, eu percebi que ele já estava sem movimento dos braços, das pernas, e ele tinha acabado de ser pai, né, recentemente, mas ele estava perdendo as suas mobilidades né, e isso provavelmente estava lhe trazendo grande tristeza. E lá eu entreguei o que Deus havia mandado para entregar aquele homem. Aquele homem chorou, né, aquele homem foi tocado pelo Espírito Santo, aceitou a Cristo e Deus o recebeu como filho e o céu entrou em festas. Havia um propósito de Deus. E eu não sabia qual era o propósito de Deus, mas havia um propósito de Deus na vida daquele homem. E aquele propósito se cumpriu. Foi o que Paulo Silas fez. Não murmurou, não reclamou. Se Deus manda, irmão, faça. Obedeça. Porque Deus vê depois da curva. Nós não vemos depois da curva. Voltando à palavra. Aquilo que para o homem parece impossível, aquilo para o homem parece algo que não tem explicação, é quando Deus opera, é quando Deus faz o milagre.
Quando Deus manda, tranquilize, porque será providenciado para que a vontade do Senhor prevaleça sempre. Já estamos chegando no final. Versículo 31. Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. E em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os que de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Glória seja dada a Deus. Quando uma alma se rende a Jesus, quando ainda mais, quando uma família se rende a Jesus, o céu entra em festa, nós nos alegramos, nós sentimos como se o bálsamo desceu sobre nós, e vamos sempre falar, quando acontece isso, valeu a pena todo o sacrifício, valeu a pena, porque uma alma foi salva, uma alma foi tirada da mão do inferno, quando toda uma família se rende a Jesus, imagine como o céu se porta, como os anjos fazem, e tanto que são alegria. Através da vida de Paulo e Silas, das feridas deles, da prisão, uma família foi alcançada e salva. Você entendeu agora porque Deus permitiu que eles fossem presos? Você entendeu agora porque Deus permitiu que eles fossem açoitados e levados ao cárcere? Você entendeu agora porque Deus tem a forma de agir sobre nossas vidas? Através da sua vida, famílias vão ser salvas. Através de você, vidas vão ser salvas. Entenda o propósito de Deus. Foi através de você que sua família foi resgatada. Foi através da sua vida. Então descansa o seu coração, porque a obra de Deus será cumprida, completa, e ninguém se perderá. Porque é promessa de Deus. E eu te pergunto, você se considera uma pessoa livre para fazer tudo o que deseja? A sua liberdade está dentro de você. É Cristo que nos liberta. Liberta do coração abatido. Nos liberta das correntes do espírito. Das dores que o mundo coloca em nossas vidas. Nós temos que aprender a entender o que Deus quer nos dizer. É Cristo que abre as portas para nossas vidas. As portas espirituais. As portas terrenas. É Deus que determina a sentença sobre nossas vidas, não é juiz do homem, e nunca será. É o Senhor que é o nosso advogado. Nem o inferno, nem o homem pode impedir a vontade de Deus sobre nossas vidas. Mesmo sendo perseguido, irmão, louve ao Senhor. Sabe por que Deus te formou? Para você louvar o nome de Deus. Nós fomos formados à imagem e semelhança do Altíssimo para louvarmos ao nome do Senhor, para sermos adoradores do Senhor. Então comece a contemplar o sobrenatural de Deus, comece a ver com os olhos espirituais as portas se abrindo, comece a ver com os olhos espirituais as correntes se quebrando, comece a ver com os olhos espirituais as vidas se entregando a Cristo, almas sendo salvas no nome do Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado. Levar a palavra da salvação, a praticar o ID. Não importa a situação que você esteja, glorifique o nome de Deus. Engrandeça o nome de Deus, porque através da sua vida, almas serão salvas. Eu tenho um recado de Deus para você. Eu tenho um recado de Deus para você. Jesus te ama. Deus vai te usar e vai te abençoar grandemente. E vai encher o teu celeiro e vai te colocar em lugares prósperos. Mas é servindo a Deus, em nome de Jesus. Recebe essa palavra, em nome de Cristo. Amém.